Pessoal, vamos falar hoje sobre lacunas de modulação, parte 1. Olá pessoal, bem-vindos ao canal da AirLeader Brasil. Meu nome é Virgílio Souza, sou engenheiro eletricista e o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês conhecimentos sobre eficiência energética em ar comprimido. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre lacunas de modulação ou control gaps do inglês. É um tema que nós já falamos rapidamente em aulas anteriores e a ideia hoje é ir mais a fundo disso aí. Se quiser alguma coisa por escrito, no nosso site www.airleader.com.br, lá nos downloads você vai encontrar documentação para isso, um documento que eu escrevi a respeito e que dá maiores detalhes. O porquê que isso é importante? Porque a lacuna de modulação é algo extremamente danoso para o sistema de compressão, para os compressores, consequentemente vai te gerar problemas também à rede e é algo que você não consegue resolver com o sistema de controle. É uma questão de engenharia e, portanto, tem que ser resolvido na engenharia. A única coisa que o sistema de controle vai conseguir te ajudar é medir o que está acontecendo, você identificar o que você tem, tá certo? Se ela está ativa, viva ou não dentro do seu sistema de ar comprimido e aí, portanto, vai ter que tomar uma ação ou não. Mas a solução é uma solução de engenharia, é dimensionar compressor para evitar que a lacuna aconteça. Então, pessoal, dentro dos conceitos da lacuna, qual que é o primeiro ponto que a gente tem que ter em conta? Não existe lacuna trabalhando apenas com compressores de velocidade fixa ou com centrífugo. A lacuna só aparece, e a gente já viu um exemplo disso anteriormente, quando a gente está tratando com compressor de velocidade variável, tá? Então basta ter velocidade variável junto com compressor de velocidade fixa e as lacunas podem aparecer. Só não vão aparecer dependendo do dimensionamento desse compressor de velocidade variável, tá? E isso surge por quê? Porque na hora de dimensionar o VSD, o dimensionamento não é feito da forma adequada e com isso gera-se essa incompatibilidade com os compressores de velocidade fixa. O primeiro ponto que você vai perder é qualidade de pressão. Isso é o ponto principal de um VSD. Ele te gera uma qualidade de pressão como você jamais vai conseguir gerar com compressores de velocidade fixa. Então, se você bota um VSD por essa razão e tem uma lacuna, de cara você toma um prejuízo. As outras consequências são: você vai ter perda mecânica na vida útil dos compressores, tanto os fixos quanto de velocidade variável, e você vai ter perda de eficiência energética, porque você vai ter compressor entrando muito mais em alívio do que precisava e o VSD vai estar desligando e ligando muito mais vezes do que ele precisava. Essa tela aí, esse gráfico, vocês já viram, não igual, mas um muito parecido, é uma situação real de um cliente que tem dois compressores fixos e um VSD mal dimensionado, tá? O que a gente percebe claramente nesses pontos aí que você vê os quadradinhos acima, por exemplo, do retângulo vermelho ou do quadrado verde, onde vocês estão vendo isso daí é a lacuna de modulação, é aonde a incompatibilidade de capacidades. Vocês veem que a capacidade máxima do VSD é muito próxima dos compressores fixos. Primeiro, você está fazendo o VSD trabalhar a 100% de capacidade, o que não é recomendado pelos fabricantes. E segundo, você tem uma lacuna de modulação. Então o exemplo mostra isso claramente, onde você vê a indicação da pressão lá oscilando embaixo, é exatamente a faixa de vazões aonde você tem lacuna de modulação. E obviamente ela acontece lá no início do VSD, a gente já explicou o porquê anteriormente em outro vídeo, e você tem novamente na hora que você entra com o primeiro fixo vermelho e com o segundo fixo verde. Ela torna a se repetir. Ela é uma faixa pequena, é uma faixa de vazão muito pequena. Vamos estimar aqui, estamos falando talvez 20, 25% da capacidade de um desses compressores fixos.
Então, ela é pequena. O problema dela ser pequena é que ela pode ter presença ou não no seu sistema. Se você trabalha com uma vazão que está dentro da faixa vermelha mais a azul, aonde não tem a lacuna de modulação, você não tem muito que se preocupar, por mais que ela seja 20% da capacidade. Porém, eu não teria nenhum problema se ele trabalhasse nos outros 80%, nos outros 75%. Se a fábrica rodasse nos outros 75%. Eu não teria nenhum problema com isso. Existe um control gap? Existe. Ele é efetivo no meu sistema? Pode ser que não. Às vezes ele está lá a vida inteira e eu nunca passo por ele. Ou se passo rapidamente por ele. Porque o meu consumo está sempre acima dele ou abaixo dele, mas nunca nele. Isso seria ideal se fosse sempre. O importante, o problema é, e quando isso não é sempre? Aí é o que a gente está vendo nessa nova figura. Eu já apresentei essa figura num vídeo anterior, tá certo? E vocês veem exatamente que a pressão, enquanto eu tenho o VSD trabalhando sozinho, ou seja, a curva roxa é coincidente com a curva azul, cara, nesse momento eu não tenho nenhum problema. O VSD está atendendo a demanda, ele está produzindo o que é necessário e a minha pressão está perfeita. Tá vendo que ele está lá verdinho, lá o VSD operando. Agora, às 7 horas da manhã, vocês veem o que? O meu consumo aumentou, aí aparece o verdinho, o segundo compressor, o consumo aumentou, porém, entrou o segundo compressor fixo, o segundo compressor que é o fixo, porém, eles são incompatíveis. Aí eu tenho uma lacuna de modulação. Aí o VSD vai lá embaixo, ele zera a velocidade, ele para de produzir porque o fixo entrou. E eu tenho a variação da pressão. Então eu tenho o VSD zerando a velocidade e o fixo aumentando, o fixo entrando. E aí na hora que o fixo excede a capacidade, eu tenho ele desliga e o VSD acelera. E fica o tempo todo essa briga entre o VSD e o fixo. Não há sistema de controle no mundo que resulte em solução para isso. Por isso se chama control gap. É um gap de controle, eu não consigo acertar essa modulação. Então, o caminho para isso é uma outra solução, é uma solução de engenharia, é mudar. Mas voltando ao nosso ponto principal, a gente estava falando o seguinte, o problema do control gap, ele pode ser numa faixa pequena de pressão, de vazão. Contudo, se eu passo o dia inteiro naquela faixa, aí é nefasto o resultado para a gente. Você destrói os seus compressores, você não tem pressão, tá certo? E você está perdendo muito dinheiro em energia. Então, neste caso que a gente está vendo, vocês notem o seguinte, entre meio-dia e meio-dia e meia, entre 7 e 7 e meia e das 15 horas às 23, a maior parte do dia ele roda num control gap, que pode ser que seja uma faixinha de 10% só da capacidade do compressor. Mas para ele é um inferno nesses 10%. E ele passa a maior parte do dia nesses 10%. Então, pessoal, mais uma vez, é preciso conhecer se há um control gap, o seu tamanho e se ele de fato está fazendo diferença na sua operação. E se ele está fazendo diferença na sua operação, aí sim nós vamos buscar uma solução para isso. Mais uma vez, o que não é medido, pessoal, não é controlado. E ninguém vai saber de control gap se não souber como é que está rodando. Você sabe se na sua planta tem um control gap hoje? E se você está operando nela? Um abraço e até a próxima aula, onde nós vamos falar de como resolver os seus control gaps, as suas lacunas de modulação. Um abraço. Pessoal, se vocês gostarem do conteúdo, fiquem à vontade para dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho aí para as notificações. Um abraço.